Oi, colegas, professores, servidores. Então, como vocês bem sabem, a gente vem trabalhando então nessa série de vídeos para enfrentarmos a pandemia. Sou a Andréia Wismec Costa Biazar, psicóloga escolar lá pela Secretaria Municipal de Educação de Piraquara. A gente tinha dito que continuaríamos ainda falando um pouco mais de estratégias para ansiedade. Hoje eu quero falar um pouco sobre as emoções. Elas são muito importantes. A gente sente tristeza, raiva, medo, culpa, por causa das situações que a gente vive. E a gente está vivendo muita coisa no nosso dia a dia, na nossa casa, nesse isolamento. E isso está gerando todas essas emoções, esses conflitos internos. A gente precisa validar estas emoções, porque senão essas emoções se expressam de uma forma equivocada. A gente pode ficar agressivo, a gente pode ficar irritado com as pessoas, a gente pode ficar introvertido e se isolar, ou ainda a gente pode fazer sintomas. Que a gente também já falou num outro vídeo, né? Sintomas psicológicos, sintomas físicos. Então, na psicologia sistêmica, a gente não separa mente de corpo. Se há uma desarmonia no meu ser, é o ser que está em desarmonia. Não é o corpo que está doente, é o ser que está doente. Então, psique e corpo são unos. É uma coisa só. Fazemos sintomas porque algo está em desarmonia em mim. Porque eu estou com emoções, porque eu não estou trabalhando coisas, porque eu estou passando por traumas, porque eu estou passando por conflitos, porque eu não estou sabendo me expressar. Enfim, é um rebuliço de coisas que eu preciso ir desvendando para eu criar novamente essa harmonia em mim e me regulando. E aí tudo vai melhorando a psique e o corpo. É claro que a gente precisa buscar ajuda médica, sim, sempre, mas o olhar que a psicologia sistêmica tem é um olhar sistêmico. O ser, ele é sistêmico. Não é um ser cindido em partes. Precisamos tratar tudo, o todo. Então, a reflexão que eu faço é que a gente começa a validar estas emoções falando sobre elas. A gente precisa começar a falar o que nos incomoda, o que estamos sentindo, o que está magoando, o que está incomodando. Aquela história, todo o incômodo informa alguma coisa. Se você está com algum incômodo, já está informando. É igual a luzinha do carro. Quando o nosso carro está com algum problema, acende uma luzinha no painel para nos avisar. Você precisa olhar o óleo. Você não puxou o freio de mão. Então, o carro avisa. O nosso corpo e a nossa psique nos avisam também. Então, a gente pode começar a fazer essas leituras falando, tomando consciência através da fala. Então, eu posso procurar parentes, amigos, pessoas que eu confie, um pastor, um padre, minha madrinha, um colega. Então, eu vou achar pessoas para desabafar, para falar. Esse falar já vai liberar tensões. E quando eu falo, eu me escuto em voz alta. Eu escuto mentalmente a mim mesmo e eu faço processinhos mentais comigo mesmo, eu tenho insights, então isso faz muito bem. Eu posso ter um diário onde eu vou escrever o que eu penso, escrever a fase que eu estou vivendo, o que está difícil, o que está mais fácil, o que eu consegui, o que eu não consegui, por que eu chorei. Enfim, eu vou escrever. Pode ser a escrita todos os dias, porque o nome já diz, é um diário, mas eu posso escrever uma vez por semana, eu posso escrever um dia sim, um dia não. A regra sou eu que faço, mas escrever seria uma bela de uma estratégia também para a gente colocar essas emoções para fora e validá-las.
Existe o CVV também, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, e o telefone é 188. É a nível nacional, tem no Brasil inteiro, você pode ligar em qualquer momento, é gratuito. E você lá pode falar, desabafar, falar dessa fase que você está vivendo, dos conflitos internos que você vive. E uma pessoa vai te atender lá do outro lado da linha e vai te dar um apoio. E eu não posso deixar de falar sobre a importância do psicólogo. O psicólogo é o profissional que estudou a ciência da psicologia, que trabalha exatamente com isso. Ele estudou todos os processos mentais. Como funciona a psique humana? Por que o ser humano utiliza esses mecanismos de defesa? Por que você age assim? Então, conforme você vai na terapia, nesse processo que é contínuo, a terapia é semanal normalmente, através dessa fala do sujeito, o terapeuta vai conseguindo fazer essa leitura. Quando a gente desabafa com um amigo, com um parente ou com uma outra pessoa, sim, a gente já está liberando tensões, mas a gente não tem essa devolutiva de um profissional que estudou esses comportamentos. Então, o psicólogo vai poder fazer toda essa leitura, essa mediação, né? Por exemplo, na terapia relacional sistêmica, a gente vai focar nas mudanças desse cliente. Então, a gente vai ver o que ele precisa aprender, vai bolar estratégias para isso, vai fazer uma leitura dessas repetições no padrão dele. O que você repete no seu padrão que você está mantendo esses sintomas, está mantendo esse comportamento? Então, a gente vai usar tarefas, vai usar técnicas, vai fazer algumas pontuações, vai fazer você refletir em situações que você falou semana passada com as de agora. Então, a gente vai fazendo esses contrapontos para ir ajudando nisso. Então, aí a pessoa vai fazendo as aprendizagens que ela precisa e vai mudando. Eu dei um exemplo, né, que é a minha linha de trabalho, mas tem 1000 outras estratégias, muitas outras linhas, né, dentro da psicologia que as pessoas podem procurar, buscar ajuda, que não só você vai ter o espaço de uma escuta, mas ela vai ser qualificada, né, vai ter, assim, um retorno para que você mude o que você precisa mudar, para que você abra a sua consciência, tome outros comportamentos no seu padrão. Tem uma outra estratégia que a gente pode pensar aqui hoje juntos, que são a gente refletir nos estressores e nos gatilhos que a gente que nos atingem, né? E fazem a gente ficar com as emoções alteradas e entrar em crise muitas vezes, ou, né, se desorganizar. Os estressores são fontes de estresse do dia a dia. Normalmente, tem 3 principais, né? A gente pode pensar nas crises e catástrofes em primeiro lugar. Quando a gente vive uma crise na vida, por exemplo, está passando por um processo de separação. É uma crise conjugal que pode estar sendo uma fonte de estresse neste momento para você. As catástrofes, bem, o exemplo do que a gente vive hoje, essa pandemia desse corona é uma grande catástrofe que está sendo bem estressora. Outro estressor, então, seriam as situações importantes da nossa vida. Então, por exemplo, você está para fazer um concurso, isso pode vir a ser um estressor para você. Ou você está para tirar a habilitação, vai fazer a prova prática, isso pode ser um estressor. E, por fim, as situações da vida diária, que podem ser estressoras, situações corriqueiras, aborrecimentos diários, uma briguinha em casa com os entes queridos, um conflito com o vizinho, o cachorrinho está doente. Então, situações do dia a dia que podem vir a ser estressoras. E os gatilhos? Os gatilhos eles são criados com os traumas mais passados. Algum trauma que eu tive anterior, que naquele momento me gerou uma emoção muito negativa, muito ruim.
E nos eventos de hoje em dia, eu associo inconscientemente uma situação com aquilo e revivo essas emoções e eu acabo entrando em crise de novo. Então, o gatilho, ele vai relembrar aquela emoção lá daquele trauma. Então, algo foi gatilho para mim agora que eu associei com algo do trauma lá do meu passado. Esses gatilhos estressores, normalmente a gente talvez não consiga sozinho enxergar, talvez só num processo terapêutico. Porém, eu desafio vocês a fazer uma tarefinha diária para melhorar a consciência do que pode estar sendo estressor e gatilho para mim. Então, o desafio que eu deixo é que a gente diariamente escreva num caderninho, num papel, responda 2 perguntas. A primeira: como eu estou me sentindo hoje? E a segunda: por que eu acho que eu estou me sentindo assim? Essas 2 perguntas já vão me fazer ter consciência sobre minhas emoções, validá-las, refletir sobre elas e tentar fazer uma conexão, uma hipótese. Por que eu estou me sentindo assim hoje? Posto isso, eu ainda vou desafiar mais 2 perguntas, porque também é um conceito da psicologia sistêmica que não existem vítimas, mas sim responsáveis pelos seus processos. Ai, fizeram isso comigo, pobrezinho de mim, por isso eu estou me sentindo assim. Isso não cabe na psicologia sistêmica, a gente trabalha com responsabilização. Então, você é responsável pelos seus sentimentos e por suas ações, suas reações. Então, as outras 2 perguntas que eu acrescentaria seria: o que eu poderia ter feito de diferente naquela situação que me deixou assim? Ou que eu acho, que me deixou assim? E a última pergunta é: o que eu posso fazer agora para me sentir melhor? Então, a nossa brincadeira ficaria com 4 perguntas. Como eu estou me sentindo? Por que eu acho que eu estou me sentindo assim? O que eu poderia ter feito naquela situação de diferente? E o que eu posso fazer agora para eu me sentir melhor? E com isso, eu vou dar um movimento para mim mesmo. Eu vou parar de ficar nesta posição cômoda, de me sentir vítima. Eu vou fazer essa reflexão para eu tomar consciência das minhas emoções, para eu tomar consciência do que foi que me estressou, o que foi que funcionou como gatilho, o que eu vou fazer de diferente para melhorar, e aí eu tomo como responsável pelas minhas emoções. E isso vai ajudando agora a gente a superar cada uma dessas emoções que surgirem. Medo, culpa, raiva, tristeza, etc. Tá bom? Então vamos tentar? Fica o desafio para vocês. Um beijo, um abraço, fiquem bem, até nossa próxima conversa.